A minha vida de oração, ela é uma montanha russa. Às vezes, eu estou no topo e às vezes eu realmente estou lá embaixo. Às vezes, minha oração é bem sucedida e às vezes ela não é bem sucedida. Eu confesso para vocês que oração para mim é um ministério, é um trabalho e eu tenho que estar sempre me dedicando a este ministério. E quantos compartilham do mesmo sentimento que o meu? Oração é um ministério de altos e baixos, né? De altos e baixos. Por isso que Jesus disse em Lucas 18, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque a tendência é desfalecer, porque nem sempre nós somos bem-sucedidos na nossa vida de oração. Mas hoje de manhã eu quero falar que há meios de ser bem-sucedido. A nossa oração, ela pode ser uma oração de sucesso. E por que devemos falar sobre oração? Porque a oração, ela é o centro da vida cristã. Você ouviu bem, a oração é o centro da vida cristã. É impossível manter uma vida cristã sem uma vida de oração. Só que a maior gratidão de um crente é fazer orações que sejam respondidas por Deus. Eu creio que nos tornaremos pessoas muito gratas se Deus realmente atender às nossas orações. E a única oração bem-sucedida que existe é aquela que chega à presença de Deus. Se ela não chegar à presença de Deus, foi uma oração vazia. Em 2 Crônicas, capítulo 30, o povo de Judá fez um culto de oração. Já ouviu falar de culto de oração? Eles fizeram apenas um culto de oração. Não havia pregação, não havia cânticos, havia apenas oração. E esse culto de oração agradou a Deus. Eu retirei o verso 30. Veja como que é a oração bem-sucedida. Melhor dizendo, verso 27. Verso 27. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então a única oração bem-sucedida que existe é aquela que chega até a habitação de Deus, chamada aqui de céus. Mas por detrás daquele sucesso, havia um homem, que além de rei, também era o governador de Judá. E ele foi um grande líder espiritual, ele foi um grande exemplo de oração. Quando este rei, chamado Ezequias, assumiu o trono de Judá, ele encontrou uma nação em frangalhos. Uma oração que não oferecia louvores a Deus, não se preocupava em louvar ao seu Criador. Uma oração que não frequentava mais a casa de Deus. O povo havia deixado, abandonado o tabernáculo. Uma nação que não observava mais o dia da Páscoa, que no Velho Testamento era uma pré-figura da crucificação de Jesus Cristo. Ezequias então começou a fazer uma grande reforma através de um culto de oração. Toda transformação na nossa vida começa com a nossa vida de oração. Tudo começa com a nossa vida de oração. Muitas pessoas acham que precisam vencer o pecado primeiro, para depois começar uma vida de oração. Se for assim, você nunca começa. Ezequias, ele fez exatamente o contrário. Ele começou uma campanha de oração, e só depois daquela campanha é que eles tiveram vitória contra o pecado. Você não vai vencer o pecado antes de orar. E você nunca vai orar se esperar vencer o pecado. Quantos entenderam isso? Ele resolveu os piores problemas de Judá através da oração. E no processo, ele descobriu quem eram os verdadeiros amigos de Deus. Nesta manhã, quem você diria são os verdadeiros amigos de Deus dentre nós? Verso 10. E os correios
foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Os correios eram os mensageiros, e eles foram convidando as pessoas para o culto de oração. Olha, nós vamos ter um culto de oração em Jerusalém, e você está convocado, você está convidado. Nós vamos buscar a face do nosso Deus, para que Ele possa nos ouvir e possa nos tirar dessa situação calamitosa em que nos encontramos. Porém, riram-se e zombaram deles. Provavelmente eles disseram: vocês estão perdendo tempo, Deus não nos ouvirá. Porém o versículo 11 diz: todavia alguns, meus amados irmãos, sempre haverá alguns, amém? Deus sempre vai separar, ainda que sejam poucos, algumas pessoas que vão fazer a diferença na obra de Deus. A igreja, ela não vive para alcançar a todos. A igreja realmente ela vive para alcançar alguns. E que a graça de Deus nos conceda que façamos parte dos alguns. Todavia alguns de Azer e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém para participar daquele culto de oração. Então, como podemos ver aqui, o sucesso da oração não depende de todos, graças a Deus, mas depende de alguns. Não depende de todos que estão dentro da obra de Deus, mas depende daqueles que querem participar da obra de Deus. E é bom sabermos disso, porque nenhuma igreja, por melhor que seja, consegue 100% de participação. Mas os que participam precisam saber de antemão qual é o sucesso da oração. A oração bem-sucedida, aquela que chega até a habitação de Deus nos céus, depende de 3 atitudes pessoais do orador. Primeira atitude é a atitude de submissão, é a atitude de obediência. Verso 5 diz que muitos não tinham celebrado a Páscoa como estava escrito. Traduzindo para os nossos dias, muitos não estavam lendo a Bíblia, muitos não estavam orando a Deus, muitos não estavam frequentando a igreja, muitos não estavam evangelizando, falando de Cristo, muitos não estavam dizimando e ofertando. Em suma, muitos não estavam vivendo por Deus. A celebração da Páscoa fazia parte da lei de Moisés, mas há muito tempo a maioria deles não a celebrava. Era uma desobediência direta para com a palavra de Deus. Existe desobediência indireta e direta, e neste caso era direta. Ezequias sabia que o povo precisava obedecer a palavra de Deus para ser abençoado, para ser ajudado. Mas veja o que é submissão. Primeiro, não é confiar em ritualismo. Verso 3, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Em outras palavras, eles perderam a data, eles perderam o dia, eles perderam o trem. E como eles haviam perdido o dia, a data, eles decidiram então não celebrar mais a Páscoa. Em outras palavras, passamos a oportunidade. O tempo próprio da Páscoa era o dia 10 do primeiro mês do ano. Mas aí vem a pergunta: o que é mais importante, o dia ou a celebração? E para o rei Ezequias, a celebração era mais importante que a data. Por isso então, eles comemoraram a Páscoa no segundo mês, ao invés do primeiro, porque eles haviam perdido a data do primeiro mês. Então eles remarcaram a data para o segundo mês. Algumas pessoas não gostaram, porque elas eram legalistas, elas eram ritualistas. E o ritualismo enfatiza dias, enfatiza meses, enfatiza anos. Mas a obediência verdadeira é aquela que enfatiza o amor e o coração.
Por isso Paulo, o apóstolo, disse para nós no Novo Testamento, para nós evitarmos ritualismo. Ele diz: guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Em outras palavras, parem de observar datas, parem de observar dias, e passem a observar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. A igreja de Gálatas, ela estava confiando em ritualismo, mas Paulo mostrou que seguir apenas ritualismo é em vão. Um jovem me disse: pastor, eu bebo durante a semana, pastor, eu fornico durante a semana, mas quero que o senhor saiba, eu não perco uma missa no domingo, e eu participo de toda a Eucaristia, todos os domingos na minha igreja. Assim como este moço, milhares, se não milhões de pessoas estão confiando hoje de manhã no ritualismo para a salvação de suas almas. Haverá pessoas que virão hoje à noite à igreja para observar conosco a Santa Ceia. Hoje à noite nós vamos observar a Santa Ceia, e elas virão acreditando que isso é suficiente. O adventista confia na guarda do sábado, o espírita confia nas suas boas obras, o evangélico, ele confia na Santa Ceia, nos seus dízimos, e o católico nos 7 sacramentos. Mas tudo isso é em vão, sem a verdadeira conversão a Deus. Deus disse em Isaías 29:13, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E você, se for como eu, foi instruído em mandamentos de homens, tradições de homens, conceitos de homens, e por muitos anos nós observávamos esses conceitos, acreditando que estávamos fazendo um favor para Deus. E enquanto isso, nós estávamos odiando pessoas, rejeitando pessoas, desprezando pessoas, criticando pessoas, difamamos pessoas e dividindo o corpo de Cristo. Em nome de conceitos e tradição que recebemos dos homens. O rei Ezequias foi instruído que a Páscoa deveria ser comemorada no dia 10 do primeiro mês. Mas, quando não foi possível, sabe o que ele disse? Em outras palavras, ele disse: vamos comemorá-la no segundo mês. O importante é a Páscoa e não o dia. Mas eu posso imaginar pessoas dizendo: ele não tem o direito de mudar a data. Ele não pode mudar o que Moisés escreveu. Porque as pessoas, elas atentam para a letra da lei, mas elas rejeitam o espírito da lei. E não é o que muitos estão fazendo nos dias de hoje, e dividindo o corpo de Cristo? Ritualismo é uma atividade com dia e hora marcada, mas a verdadeira submissão a Deus é uma atitude permanente e duradoura. Submissão é não confiar em ritualismo. Submissão é agradar a Deus. Ritualismo agrada ao homem, a carne do homem. Ameniza a sua consciência. Eu dei o dízimo. E lhe dá uma falsa esperança. Eu fui batizado. Submissão agrada a Deus. Ezequias estava preocupado em agradar a Deus. Ah, se Deus me ajudasse e ajudasse você também a priorizar agradar a Deus, você não iria sofrer tanta decepção quanto tem sofrido. A Páscoa tinha um dia marcado, mas irmãos, ela deveria ser lembrada todos os dias. É como o dia do Senhor, que nós comemoramos no domingo, mas todos os dias da semana pertencem ao Senhor. É como o dia das mães, que comemoramos uma vez por ano, mas todos os dias precisa ser o dia das mães. Obediência verdadeira, então,
visa agradar a Deus e não cumprir um ritualismo. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Qual é a diferença então, nesta manhã, meus amados, entre ritualismo e obediência? Ritualismo olha apenas para um versículo ou uma passagem isolada das Escrituras Sagradas. Mas submissão, obediência, olha para toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? O povo de Israel veio no 2º mês do ano. Não com uma atitude de ritualistas, mas com a atitude de um filho que verdadeiramente quer agradar ao Pai. Então essa é a primeira atitude que Deus precisa observar na nossa vida de oração: submissão, obediência, desejo de agradá-lo, desejo de honrá-lo, desejo de segui-lo. A segunda atitude da oração bem-sucedida é a atitude de conversão. Eu me converti para receber Jesus Cristo como Salvador, mas eu tenho me convertido desde então. Desde então eu tenho me arrependido, desde então eu tenho me convertido dos meus maus caminhos. É uma atitude quase que diária. Veja o que aconteceu com eles no verso 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, e conversão nada mais é do que reconhecer que eu estou na direção errada, dar meia volta e voltar para o caminho certo. E às vezes nós precisamos fazer isso mais vezes num dia do que queremos. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. Tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. É uma promessa condicional, para que você seja feliz nas suas orações, precisa de conversão. Oração precisa sempre contar com esses 4 elementos. O primeiro elemento é o da gratidão. O segundo elemento é o da adoração. O terceiro elemento é o da intercessão. E o quarto elemento é o da confissão de pecados. Eu estava na rádio ensinando sobre isso. Sobre esses 4 elementos da oração: gratidão, adoração, intercessão, confissão. E então, para demonstrar para os ouvintes como orar através desses 4 elementos, eu orei com eles. E eu vou orar neste momento também. Fechemos os nossos olhos e oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por ter nos trazido à igreja nesta manhã. Não foram nossas pernas, nem o nosso coração, mas foi o mover de Deus na nossa vida, que nos trouxe a este lugar santo e consagrado a Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado saúde e força física e espiritual, para que pudéssemos chegar à igreja. Obrigado pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa restauração. Obrigado, ó Deus, pela cura das nossas enfermidades, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado pela nossa família. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de glória, de honra. O Senhor é um Deus de palavra, um Deus de promessa. O Senhor é o Deus da perfeição. O Senhor é o único digno da nossa adoração, da nossa obediência. Oramos que Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe cada família da nossa igreja. Abençoe cada pai, abençoe cada mãe. Abençoe cada casal. Livre a nossa família, as nossas famílias do pecado e do mal. Proteja-nos contra as astutas ciladas do diabo. E perdoe, Senhor, os meus pecados. Não posso fazer confissão pelo pecado dos outros, somente pelos meus. Bem conheço os meus pecados, eles estão sempre diante de mim. E contra ti somente pequei e fiz o que parece mal aos seus olhos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, peço que perdoe os meus pecados. No nome dele eu oro e agradeço.
Amém. E obviamente, se eu não estivesse orando em público, eu teria dado nome aos meus pecados. Quantos entenderam isso? Esses são os 4 elementos que precisam haver na oração. Confissão de pecados é: perdoa-me que maltratei a minha esposa. Perdoa-me, critiquei certo irmão. Antes de tudo, o rei Ezequias exortou o povo a se humilhar na presença de Deus. Ele disse: vocês querem bênçãos? Então se convertam dos seus maus caminhos e sigam o caminho do Senhor. Uma jovem empresária, ela estava fazendo uma campanha de 7 dias numa igreja evangélica. Ela me disse que os negócios já estavam melhorando, mas ao mesmo tempo em que ela fazia a campanha de 7 dias, ela estava revoltada contra os seus pais, ela estava bebendo e se prostituindo, ela estava maltratando a sua família. Alguns meses depois, ela precisou fechar a empresa. Não sou eu quem está dizendo, mas a Bíblia. Não adianta ritualismo, campanha de 7 dias, sem obediência a Deus. Não adianta ritualismo, frequentar todos os cultos da igreja, sem conversão dos seus maus caminhos a Deus. Por quê? Porque só a conversão garante a presença de Deus na nossa vida. Ezequias, ele disse: porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo. Quantos concordam com isso? Digo amém. Amém. Misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Quantas vezes nós não sentimos a presença de Deus em nossas orações? Quantas vezes nós não sentimos a presença de Deus em nossas vidas? Mas assim que nos convertemos dos nossos maus feitos, Ele surge novamente, em nossas orações, em nossos cânticos, em nossos cultos. Veja que Tiago 4, versos 8 a 10, diz para os salvos. Ele não está falando com perdidos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, diga alguém. Pecadores. Nós somos pecadores. Não se iluda. É o que nós somos. E vós de duplo ânimo. Você é uma coisa na igreja, outra dentro de casa. Purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nem parece que Deus esteja falando com salvos aqui. Parece que Ele está falando apenas com pecadores perdidos. Mas isso é só para demonstrar onde eu e você conseguimos chegar, mesmo sendo salvos. Só a conversão, então, de um mau caminho para o caminho de Deus, garante a presença dEle em nossas orações. E segundo, só a conversão garante as bênçãos de Deus. Presença e agora bênçãos. O povo de Israel arrependeu-se, e veja o que aconteceu no próximo capítulo. Verso 10. Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. E ainda sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Desde que o povo se converteu, Deus começou a abençoá-los. No capítulo 30, um povo que não adorava a Deus, um povo que não frequentava a casa de Deus, um povo que não guardava o dia da Páscoa, agora um povo abastado, abençoado e edificado. Então, irmãos, o sucesso de sua oração depende dessas atitudes: obediência a Deus, conversão dos seus maus caminhos. E a terceira e última atitude, atitude de união. Atitude de união. E antes de prosseguir,
eu quero dizer o que significa união. Vamos dar as mãos, pastor Márcio? Aqui, meu irmão, todo mundo, dê as mãos. Dê as mãos, façamos uma corrente. Lá em cima também, irmãos. Porque sem essa união, você que se propôs a fazer parte de uma igreja, sem esta união, suas orações serão vazias. Se você não mantiver esta união, não adianta orar. Isso aqui é muito importante, mais do que você imagina. Se você quebrar esta união, porque você não gosta de alguém, porque você não perdoou alguém, porque alguém o decepcionou, porque alguém pisou no seu calo, se você quebrar esta corrente, você nunca será bem-sucedido na sua vida de oração. Haverá um momento que você vai precisar orar e Deus não vai lhe atender. Podem se assentar. Veja o verso 12. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes, diga alguém, um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Ezequias conseguiu unir uma nação, usando apenas uma arma, a arma da oração. E agora o povo de Judá tinha um só coração. Isso quer dizer união. E ninguém segura um povo unido em oração. Jesus prometeu em Mateus 18, 19, vamos ver se você confia nessa promessa. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos acreditam nisso? Então eu vou lhe fazer um desafio. Se você realmente acredita nisso, você poderia vir e orar conosco hoje à tarde, 18 horas e 15 minutos. Os homens no andar de cima comigo, as mulheres aqui no salão social com a dona Raquel e as crianças também. Imagine 100 de nós orando, ou 50 de nós orando, ao invés de 2. Concordar significa união, e Deus promete sucesso para a oração que é feita em união. Se você vier hoje à tarde orar conosco, nós vamos colocar aqueles 4 elementos na nossa oração. Lembram-se deles? Nós vamos adorar a Deus, adoração, intercessão, confissão e gratidão. Nós vamos incluir esses 4 elementos na nossa oração hoje à tarde. E nós vamos entrar no culto às 19 horas completamente abençoados. Completamente redimidos de nossas culpas. Humilhar-se literalmente quer dizer rebaixar-se. O povo concordou em se humilhar. Veja o verso 11. Todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Talvez você tenha que se humilhar para vir à igreja orar conosco. E humilhar-se quer dizer rebaixar-se. Mas eu nunca orei antes, eu nunca vim nesses cultos antes. Se humilhe e venha. Você deve se sentir diminuído perante Deus, e você deve se sentir diminuído perante os homens para ser abençoado. Deus promete ouvir as orações dos rebaixados. Certa vez eu fui chamado à meia-noite para ajudar uma família. Chegando lá eu soube que o pai tinha acabado de ser agredido fisicamente pelo filho. O filho frequentava a nossa igreja, o pai não. O pai era um homem orgulhoso, vaidoso, presunçoso, cheio de si mesmo. Aí aquele pai olhou para mim chorando e disse: pastor, eu me sinto um homem diminuído, depois de ter sido agredido pelo meu próprio filho. E naquela hora eu peguei o gancho, e eu disse para aquele homem: parabéns, agora o senhor está mais perto de Deus do que antes.
Porque Deus, Ele vai ouvir a oração dos diminuídos. Amém, irmãos? Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos diminuídos. O povo de Judá se humilhou. Azer, Manassés, Zebulon, cada um olhou para a sua própria vida e se humilhou na presença de Deus. Eu prefiro um culto de oração com 10 pecadores diminuídos do que um culto de oração com 50 justos exaltados. Deus irá abençoar a igreja quando o povo concordar em se humilhar perante Deus e perante uns aos outros. E segundo, o povo concordou em se santificar. E muitas pessoas pensam que se santificar é ter pensamentos puros, é não assistir nada de errado na televisão, faz parte. Mas no contexto santificar aqui, é santificar-se de si mesmo. Porque o maior ídolo que existe na nossa vida é o nosso eu. O maior pecado de idolatria é seguir a si mesmo. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias. Veja o verso 14. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Santificar então é tirar os ídolos da sua vida, do seu coração, que estão tomando o lugar de Deus. Lazer, trabalho, vícios e até pessoas. Josué disse para o povo, em Josué 3,5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Meu pastor sempre usava esse versículo nos nossos cultos de oração. Nós orávamos todo sábado, 9 horas da noite, das 9 às 10 horas. Ele sempre citava esse versículo antes do culto de oração começar. E realmente Deus operava maravilhas no domingo. Deus irá abençoar a sua vida, Deus irá abençoar a sua casa, Deus irá abençoar a igreja, quando o povo concordar em se separar do mundo para servi-lo melhor. Conclusão: o sucesso da oração depende de atitudes. Obediência a Deus, conversão a Deus, união. Irmãos, não é como você ora, mas é como você se apresenta na hora da oração. Romanos 8,26 diz: ninguém sabe orar como convém, nem eu, nem você. E aí Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então a oração tem que ser feita com espírito de submissão a Deus, conversão dos nossos maus caminhos e união entre nós. Caso contrário, você vai continuar se decepcionando com a sua vida de oração. Vamos fechar os olhos e vamos orar.